Olá, ouvintes do VetSmart. Eu sou a Maria Clara e o episódio de hoje traz uma questão que provavelmente já passou pela cabeça de muitos colegas. Afinal, alimentos hipoalergênicos possuem alto teor de gordura e podem causar dislipidemia? Para conversar sobre isso, eu recebo dois convidados que conhecem muito bem esse tema, a doutora Andressa Rodrigues Amaral e o Dr. Tiago Vedramini. Eles foram responsáveis por uma pesquisa recente que investigou justamente essa percepção entre os veterinários e vão compartilhar com a gente o que descobriram sobre o assunto. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao VetSmart. E doutora Andressa, antes da gente descobrir se isso é verdade ou se não passa de um mal-entendido, queria começar pelo básico. O que caracteriza um alimento de alto teor de gordura? Bom, essa é uma pergunta que já é difícil, porque, na verdade, a gente tem alguns problemas com relação a esse alto teor. Até agora, ninguém definiu o que é um teor alto, porque para cães e gatos, né, uma das principais fontes de energia é a gordura. Então, dizer que um alimento ele é alto em gordura, a gente tem que ter uma referência, né? Então, em relação a quê? Né? Então, teoricamente, os cães precisam de 5,5% de gordura por dia e os gatos 9%. Só que, partindo do princípio que a gordura é uma das principais fontes de energia para a espécie, a gente não trabalha com o mínimo recomendado. Então, os alimentos de manutenção geralmente trabalham com 15, 16, às vezes até mesmo 18%. Mas não dá para responder, não sei se o Dr. Tiago concorda, não dá para dizer o que é alto, porque para você dizer que é alto, você tem que ter uma referência, que eu acho que o mínimo recomendado não é. Eu acho que é isso mesmo, inclusive o seu artigo, né, Andressa, recém-publicado na PLOS ONE, ele mostra justamente isso, né, faz um comparativo, e quando a gente trabalha é legal outra interpretação, porque a gente está acostumado a discutir porcentagem, tem que ser, claro, para o público em geral, mas a gente fala muito sobre gramas em 1.000 quilocalorias, porque às vezes o animal ele está consumindo um alimento, né, que tem uma alta quantidade de energia e ele vai consumir menos, vamos falar assim, porque o consumo é baseado na necessidade energética. Então, se não me engano, no artigo, a média dos alimentos em manutenção, você vai saber melhor que eu, mas foi 38,2 gramas por 1.000 quilocalorias, ou seja, a cada 1.000 quilocalorias de alimento em si, nós tínhamos 38,2 gramas de gordura. Isso é algo normal, algo padrão, né? É que quando a gente vai no mínimo também, que você comentou, a gente não vai trabalhar no mínimo nesses animais, é uma porcentagem muito pequena, mas isso é um mínimo, a gente vai trabalhar com doses inclusive um pouco maiores nesse sentido. Perfeito. E quais são os principais ingredientes associados a esses níveis de gordura dentro das fórmulas? Bom, vamos lá então, me ajuda, mas hoje em dia a gente fala muito, primeiro um preconceito que a gente vai debater e discutir um pouco mais, quando fala gordura, todo mundo já olha e fala assim, nossa, gordura não é tão bom nesse sentido, não é bem assim, principalmente as fontes que a gente utiliza hoje, né, na nutrição de cães e gatos, em alimentos de boa qualidade, né, são ótimas fontes de gordura. Quando a gente fala de ótimas fontes de gordura, a gordura também é algo que na natureza desse animal já havia o consumo. Então ela é extremamente palatável para ele. A gente pode pensar em gorduras na qual a gente inclui na dieta desse paciente para gerar benefícios à saúde. Isso tem na medicina humana, a gente já fala sobre gorduras boas nesse sentido. E porque o que esse animal realmente precisa não é da gordura, é dos ácidos graxos, né, que é a estrutura fundamental dessa gordura nesse sentido. Geralmente os alimentos eles trabalham com esses ácidos graxos, ingredientes que têm os ácidos graxos poliinsaturados. Então, uma gordura de boa qualidade que está nos alimentos super premium, por exemplo, vai ser rico em ômega 6 e ômega 3. Aí podemos ter, por exemplo, uma gordura de frango, o óleo de peixe, que é fonte de ômega 3. Tem alguns alimentos que trabalham com sebo, tem também óleo de soja, óleo de linhaça, não tanto nas rações, né, na atualidade, mas isso tudo são gorduras que são incluídas na alimentação animal. Mas geralmente nas rações a gente vê bastante a gordura de frango e o óleo de peixe. Certo. E nesse sentido, por que as fórmulas hipoalergênicas acabaram ganhando tanto essa fama? Dá para rastrear de onde surgiu esse boato?
Meu Deus. Então, entramos na polêmica. Eu não sei como que essa história começou, e aí eu acho que o que eu ando comentando, Thiago, com as pessoas, é que assim, nós fomos ensinados até mesmo que quando tem um alimento alergênico, ele pode ter um pouco menos de proteína, trabalha com a proteína próxima do mínimo recomendado para a gente não aumentar o teor antigênico da dieta, mesmo que seja uma proteína hipoalergênica. Por isso, o restante dos macronutrientes que fornecem energia, gordura, carboidrato, gordura e carboidrato, eles podem estar em maior quantidade. É a teoria da pizza. Eu acho que é isso mesmo. Em algum momento, quando a gente fala de um alimento hipoalergênico, eu entendo, né? E acho que todo mundo que trabalha na área entende, eu preciso colocar pouca proteína nesse alimento. E até aí está certo, né? Claro que a gente vai mudar o perfil dessa proteína, não usual ou hipoalergênica, mas tem que ter pouca proteína. Bom, se eu tenho pouca proteína, eu tenho que ter alguma coisa a mais, que é a teoria da pizza. Percentualmente, precisa ter algo a mais. E aí começou a surgir essa teoria nesse sentido. E aí, só que a gente engata num problema da nutrição, né? Que eu andei refletindo. Quando a gente fala assim, pode ser que tenha um pouco mais de gordura, ou pode ser que tenha, o teor de gordura seja um pouco maior, que na verdade não é, mas vamos supor que a gente disse isso em algum momento, ou alguém disse isso em algum momento. Eu acho que criou-se um telefone sem fio. Sim. Que tem um absurdo de gordura. Não que tem um pouco mais de gordura, tem um absurdo de gordura. Então eu acho que acabou virando um grande telefone sem fio. Não é bem isso. Não é, e a gordura, volto a falar, na medicina humana a gente entende como um grande vilão, entendeu? Então em algum momento, se alguém vira e fala o seguinte, tem mais gordura nesse alimento, aí começa, tem mais gordura, tem muita gordura, nossa, é só gordura, entendeu? Aí chegou no caso da pancreatite. Isso, e aí chega no caso da pancreatite, mas por quê? Só pra gente entender, porque num primeiro momento, né, a gente sabe que a alimentação dos nossos pets hoje, ela é muito, muito errada em alguns momentos. Tem um churrasco em casa no final de semana. Também vamos linkar a isso. Pode ser, tem alguma coisa nesse sentido. Que acaba ocasionando alguns prejuízos à saúde desse animal. Só que aí a gente não interpreta como um erro de manejo. Aí eu falo assim, putz, não era o alimento hipoalergênico que eu tava dando. Então foi ele que tem alta gordura. Não, que eu fiz um churrasco em casa no final de semana e dei toda a bordinha da picanha, entendeu? Uma brincadeira. Mas eu acho que aí começa a girar alguma coisa que dá um reflexo clínico nesse paciente, tem uma alteração, e aí toda a associação, né, diarreia, alterações, foi a dieta, foi a ração, né, foi o alimento comercial que ocorre. É muito mais fácil incriminar a ração, né? Ou você falou do churrasco, mas tem muita gente que dá bastante iogurte, que apesar de ser saudável, são coisas que têm gordura, né? As pessoas pensam por ser saudável não tem tanta gordura assim. Mas acho que começou nessa história, e o que eu vejo é que quando eu tô conversando, eu e Thiago, né, que trabalhamos com nutrição, se eu falo, por exemplo, um pouco mais de gordura, a gente se entende. Se eu viro e falo, às vezes, com uma outra pessoa que não entende tanto de nutrição, o entendimento ele é um pouco diferente, né? Sim, completamente. Isso é cultural, tá? É legal que a gente tem um artigo lá na USP que mostra justamente isso. Não é o artigo da Andressa, dessa discussão que desmistifica essa discussão, mas é um outro com dieta caseira. Então, quando a gente prescreve uma dieta caseira na USP, né, lá foram 110 dietas prescritas, 55 tutores que respondem isso. Quando você pega pelo menos 1/3 deles, se não me falha a memória, ele não dá a quantidade de gordura prescrita. É um veterinário falando, olha, precisa ser X de gordura. Não, pelo amor de Deus. A hora que eu olho, falo, nossa, mas tudo isso de óleo, não, isso faz mal. E não é bem assim, mas a gordura é algo que ele entende que faz mal ao animal de companhia. Mas não vê que, por exemplo, às vezes ele dá alimentos que têm a mesma quantidade de gordura que ou o até veterinário mais, está mandando colocar, mais. Mas como ele viu ali, né, ele controla ali na mão. E só para desmistificar um pouco, a gordura, nesse caso, existe uma preocupação humana, fatores ateroscleróticos, né, todo um quesito humano, mas quando a gente compara cães e gatos, não, esses animais podem, e até tem uma necessidade de gordura, né, e eles podem consumir uma quantidade superior de gordura, porque na história evolutiva desses animais, o consumo da gordura já era presente na alimentação. Sim, com certeza. Isso tem muito a ver, né, com o terrorismo nutricional que colocam em cima da gordura. E qual é, de fato, o papel dela na saúde do pet?
Olha, essa questão do terrorismo nutricional, eu comecei a cunhar esse termo, mas ele é um termo bastante conhecido. Na verdade, a gente vê algumas matérias, sei lá, de revistas, é, de seres humanos mesmo, né? De algumas revistas falando sobre terrorismo nutricional, que é você assumir uma característica muito simplista a um alimento ou ingrediente e você considerá-lo um vilão, né? Algo que vai matar ou um veneno. E a gente tem terrorismo nutricional para tudo. Então a gente teve a época do ovo, Do ovo. a gente teve e ainda tem a época do açúcar, que é polêmico também. A gordura saturada, que aí precisaram começar a identificar que os alimentos X têm gordura saturada. Agora os refrigerantes zero também estão assim, né? Aí precisa do aviso do açúcar, né? Que está incluído ou não, para deixar claro. Mas eu acho que tudo que é relacionado à nutrição, ela gera muita polêmica. Então, se a gente fala, olha, a gente precisa de uma pessoa que precisa emagrecer, a gente precisa fazer redução calórica, tal, e aí a gente acaba reduzindo gordura. E aí as pessoas acabam identificando os alimentos que têm bastante gordura e cria-se de novo o telefone sem fio, né? E as pessoas, para tentar trazer uma solução simplista a coisas que são complexas, elas começam a incriminar um ingrediente só ou um alimento só, sendo que, na verdade, o resultado que você vai obter é o conjunto das coisas que você come no seu dia. É o blá 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 chato do nutricionista, mas é o balanceamento da sua dieta. É isso mesmo. E voltando, é essencial que a gente tenha, né? Eu não consigo não fornecer esse tipo de nutriente para esse paciente. Ele é um dos nutrientes mais importantes em todos os aspectos. Então, desde o sistema nervoso de um paciente, bainha de mielina, né? A gente aprende lá, o sistema nervoso é composto, aí tem a bainha de mielina que, né, acompanha a... Essa é constituída de gordura. Quando eu pego, obviamente, termorregulação, quando eu pego proteger os órgãos vitais, quando eu pego vários fatores, né, hormônios, eles são relacionados à necessidade da gordura nesse paciente. Mas entra no que a Andressa acabou de falar. A gente gosta de coisas momentâneas. Ou ela é uma vilã, ou ela é um grande mocinho. E não é bem assim, né? Os excessos, eles são prejudiciais nesse sentido. Tem uma pesquisadora que eu gosto bastante dela, que ela é nutricionista, ela é francesa, atua no Brasil, e ela fala assim, sabe o que é veneno? Né? É chumbinho, enfim, né? Veneno de verdade. Então a gente não pode começar a cunhar esses termos para alimentos. Tá errado a gente ficar falando deles assim, né? Como se fosse ou algo muito ruim ou algo muito bom. Que vai te matar daqui a alguns minutos, né? Alimento é alimento e a gente precisa aprender a viver com eles, né? Consumi-los de uma forma que seja favorável pra gente, mas sem terrorismo, sem esses excessos. Sim, com certeza. E, doutor Tiago, a relação entre alimento hipoalergênico e a dislipidemia é algo que realmente passa pela cabeça dos médicos veterinários? O artigo publicado mostra que sim, né? Posso falhar aí, mas eu acho que mais de 60% deles acreditam que há uma relação entre esses dois fatores, o que não é verdade. A gente percebe que não há uma relação. O próprio artigo recém-publicado mostra uma avaliação, né, em 35 animais. 35, o artigo é seu, André, sério. Mas 35 acho que durante um período que não é tão prolongado nesse sentido, mas que sim, né, mostra que uma coisa não tem a ver com a outra. A gente não vai levar algo nesse sentido, uma hiperlipidemia, uma hipercolesterolemia, uma dislipidemia nesse paciente, esse é o ponto. O que a gente tem que entender é que vários fatores influenciam isso. Então, quando a gente fala de uma hiperlipidemia, ela pode ser caracterizada com base em algumas raças, e pensar num Schnauzer, numa hiperlipidemia primária, e numa secundária outras doenças, endocrinopatias, como por exemplo a própria obesidade. Aqui é um ponto importante, porque quando a gente tem mais de 50% dos pacientes obesos, aí eu pego um paciente que é obeso, que pode ter uma alteração dessa, come um alimento hipoalergênico, o problema é o alimento hipoalergênico. Não necessariamente. Aí vamos somar as coisas, é um Schnauzer
né, obeso, e aí ele começa a consumir um alimento hipoalergênico, viu? Falei, alimento hipoalergênico, não é uma relação direta, muito pelo contrário. Eu tenho várias causas, né, e pode ser uma epidemia primária ou secundária nesse sentido, mas não é uma relação direta, tanto que o artigo mesmo mostra que os alimentos hipoalergênicos não têm alta gordura. A média mostrou, né, que se não me engano 35 gramas a cada 1.000 quilocalorias, ele mostra que um alimento hipoalergênico tem, em média, até menos gordura do que a média dos alimentos de manutenção. Então, assim, o que aquele tutor já dava, às vezes, era um alimento até com mais gordura. Quando ele passa por um alimento hipoalergênico, ele reduz a gordura, entendeu? Claro, quando a gente fala assim, a gente tem que entender que nós estamos no Brasil, a gente tem uma série de produtos comerciais. Então tem aqueles que podem ter um pouco mais, aqueles que podem ter um pouco menos. Acho que tudo parte do princípio de você saber o quanto que o animal estava ingerindo antes, e qual que é o quadro clínico dele, né? Eu comecei a reparar, né, que essa história de dislipidemia com dieta hipoalergênica, ela virou algo talvez descontrolado, porque eu atendi os pacientes e eu, eventualmente, recebia críticas. Ai, ela passou a ração hipoalergênica. Você é doida que você passou ração hipoalergênica? E se subir triglicéridos e colesterol? Eu falei, mas ele tem algum problema com dislipidemia? Não, mas a gente sabe que tem muita gordura e tal. Só que, às vezes, a pessoa nem viu que o animal comia um alimento de manutenção com mais gordura e o alimento hipoalergênico pode ser que tenha até menos, né? Mas as pessoas creem nisso de uma forma muito forte, né? Um conhecimento que se cunhou assim de uma forma que surgiu e tá na cabeça das pessoas mesmo. Sim, com certeza. E nesse sentido, por que vocês acreditam que essa ideia ganhou tanta relevância? Acho que com base no que a gente discutiu mesmo. Primeiro, a gordura já é vista como uma vilã. Segundo, grande número de pacientes obesos. Então, nós temos uma caracterização grande nesse sentido dessa população. E terceiro, porque a gente gosta de culpar algo. Como ser humanos, a gente gosta de achar um culpado no sentido, principalmente na alimentação. Né? Estou em sobrepeso, mas acho que o problema é o doce. Não é só o doce, entendeu? Tem vários fatores influenciando nesse sentido. E a mesma coisa acontece aí. Então, acho que é uma série de coisas envolvendo, né? E os veterinários também, isso é um ponto importante, mas, né, inclusive o que a gente faz aqui agora é isso, de levar conhecimento, né? A grande maioria dos profissionais que atuam na área como veterinários, eles acabam não tendo muita informação de nutrição, porque é uma área muito nova. A gente começou agora, poucos anos atrás, a discutir, a ter nutrição na faculdade. Então, o que a gente faz aqui é importante, né? Levar esse conhecimento até o profissional falando, olha, vamos desmistificar isso não é bem verdade. Isso já ocorre também na medicina humana, né? O que eu estava refletindo recentemente também era, por exemplo, né, a maioria dos nossos animais castrados, indoor, né, às vezes de uma raça predisposta, enfim, nós temos muitos animais que consomem ração para castrado ou um alimento light. Isso. E aí, às vezes, o único momento onde ele vai mudar a alimentação foi porque, por exemplo, ele descobriu que ele é alérgico, ele passa para um alimento coadjuvante que não tem a obrigação de ter gordura restrita. E aí a gente pode encontrar que aquele paciente, na verdade, ele tinha uma predisposição, ou só faltava às vezes isso para dar uma subidinha no triglicérides e colesterol, que às vezes o clínico, enfim, outro especialista já se alerta, nem passou do valor de referência máximo, ainda está normal, mas ele já se assusta. Mas é porque, na verdade, na maioria dos nossos animais, eles fazem já um consumo menor, né, por conta do risco de obesidade, enfim, por serem animais sedentários, e a hora que eles mudam para um alimento que não tem. É essa questão, ele não tem obrigação de ter gordura baixa, né? Quem tem é um alimento light, um alimento para castrados, ele não tem esse perfil, ele é um alimento normal. E é legal contribuir, mas no artigo da Andressa, ele mostra justamente isso, ela mostra justamente isso. Ele, o artigo, mostra que o único grande grupo que apresenta uma redução comparada à questão da gordura é justamente o alimento light. Ou um alimento, por exemplo, para o diabetes, né? Que é o caso que também pode mostrar essas características por conta da doença, obviamente. E é esperado que a gordura seja menor mesmo. Sim.
Com certeza. Então, agora vamos olhar para fatos. Vocês poderiam contar para a gente como os alimentos hipoalergênicos se comparam aos outros alimentos comerciais de manutenção ou de linhas coadjuvantes quanto ao teor de gordura? Acho que esse comparativo, né, Andrés, pode contribuir um pouquinho mais, mas se a gente pegar a média dos alimentos de manutenção, esse é o foco. Primeiro, só para vocês entenderem, a hora que eu reduzo proteína, eu preciso ainda tornar esse alimento palatável para esse paciente. Então, sim, eu faço uma inclusão da gordura. Mas quando eu pego a média desses produtos têm em média menos até do que o grupo de manutenção. Então, nós temos 38 ponto alguma coisa, ponto 2, eu acho, gramas por 1.000 quilocalorias de média num produto de manutenção dos produtos. Eu tenho 35 gramas por 1.000 quilocalorias para o produto hipoalergênico, a média desse grupo. E quando a gente compara outros grupos, né, Andressa, cardio, né, gastrointestinal, claro, eu tenho alimentos gastrointestinais específicos da restrição da gordura, mas o grupo gastrointestinal nós provamos isso, que esse alimento ele vai ter menos gordura na sua média. A única coisa que é exceção é um alimento light, que é esperado, e um alimento diabetes, que é esperado também. É justamente isso. A gente tem, se a gente observar os resultados, né, quando a gente padroniza todo mundo por gramas, por 1.000 quilocalorias, o alimento que tem mais gordura não é um alimento hipoalergênico, é um alimento de manutenção. E aí depois, se a gente for olhar, por exemplo, os alimentos coadjuvantes, a gente tem alimentos coadjuvantes que têm, em média, o mínimo de gordura maior que o alimento hipoalergênico e não estão recebendo essa fama. Por exemplo, o alimento cardio, o alimento urinário, né? Então, se existe uma possibilidade de o alimento hipoalergênico ser criminalizado por aumentar triglicéridos e colesterol, então os outros também vão, né? Inclusive alguns de manutenção. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Certo. E existe algum nível considerado ideal de gordura em uma dieta para cães e gatos? E como essa faixa de recomendação deve ser interpretada na prática clínica? Olha, o mínimo recomendado de gordura é aquele 5,5% para cães e 9% que eu falei para gatos. Só que, na verdade, a gente discute que não é o mínimo de gordura, né? É o mínimo para você atender os ácidos graxos. Então, às vezes, você trabalha com uma gordura de alta qualidade e essa gordura entrega muito em ácidos graxos essenciais, ômega 6, por exemplo, e a quantidade de inclusão não precisa ser alta, né? Mas a quantidade ideal que eu geralmente falo é aquela que fecha a formulação e aquela que dá certo para o paciente. Então, assim, o certo de ingestão de gordura para um Schnauzer, né, vamos supor assim, é diferente do certo de ingestão de gordura para um outro animal, sei lá, um Whippet, enfim. Né? Então, o teor do alimento, ele vai caminhar de acordo com a sua segmentação, seu propósito de recomendação. Então, o alimento de filhote, para densificar o teor energético, ele vai ter um pouco mais de gordura. Então, vai trabalhar, às vezes, até com 22%, 23%, vamos supor. O alimento de cão adulto, pode ficar entre 18%, 15%, né? Os alimentos light, abaixo de 10, né, em torno de 9 e 10, e os alimentos de castrados parecido. Mas o que vai fazer diferença realmente é aquilo que o animal precisa naquele momento. Então, o ideal daquela ração, por isso que a gente fala para consultar com o nutricionista quando tem uma dúvida específica, porque um animal ele pode se beneficiar de uma ração que o outro não vai, né, não vai ter o mesmo efeito nele. E essa mesma ração pode ser uma ração de manutenção da mesma marca, mas de um outro perfil ali que a empresa segmenta. Perfeito. Porque assim, quando a gente fala o que é necessário, quanto, a gordura ela entra na nossa formulação para atender os ácidos graxos. Então o animal precisa do ácido graxo, mas ela não entra só para isso. A gordura também entra para aumentar o poder energético do alimento. Então, se você virar para mim e falar assim, um animal que está internado, poxa, eu preciso de um aporte energético maior. Então, às vezes, numa formulação assim, né, num produto de recuperação, eu preciso colocar mais gordura nesse paciente. Não no paciente, mas no alimento, porque o volume é menor. E eu também, muitas vezes, preciso colocar mais gordura para tornar mais palatável, mais atrativo. Então, depende de tantos fatores nesses aspectos. Mas, claro, se você fala assim, não, eu quero um número,
são os mínimos que a Andressa trouxe aqui. A única vez que eu vi esses valores serem muito discrepantes foi quando, há muito tempo atrás, quando eu estava ainda estudando, sendo filhotinha, né? Quando eu ainda estudava pelo livro da Facete, se eu não me engano, que tinha um capítulo lá sobre sled dogs, cães de trenó, Sim. que eles comem basicamente gordura, né? Sim. Aí eles precisam colocar até mesmo banho, né, de animal na comida deles. Mas assim, o único que vai ser discrepante, assim, seriam esses mesmo. E hoje em dia a gente não tem esses animais, né? Os de trenó e nem também tanto animal de trabalho, né? Mas é um exemplo legal, quando eu, antes da aula na USP, dei aula numa outra universidade, e que por acaso tinha um canil da Polícia Militar na mesma cidade, e a gente colaborava com o canil da Polícia Militar, eram animais que consumiam muita gordura. Que eu tenho certeza que aí sim, se fosse no paciente de vocês em casa, ia gerar prejuízo desse animal, mas para aqueles animais, não. Mas é porque é a mesma coisa de um atleta mesmo. Se a gente vê aqueles atletas de altíssimo rendimento, eu não consigo comer a mesma alimentação que ele, entendeu? E claro, quando eu falo de esporte, tem diferentes tipos de esporte, de resistência. Esses animais são animais de resistência, cães de trenó ou esses cães da polícia militar era o caso. Então eram animais que consumiam alta gordura. Aí nesse caso é muito mesmo. Mas para aquele bulldog inglês na sua casa deitado no sofá nesse momento. Não para aquele animal que passava o dia inteiro em treinamento na polícia militar. Eu lembro que às vezes até quando eu atendia lá em Pirassununga, se não me engano, acho que tinha sido até você que me ensinou, porque às vezes tinha uma limitação de orçamento para comprar ração e eu aprendi a prescrever ração de filhote para esses animais, né, de polícia militar ou um animal que tem um nível de atividade maior, Porque é um alimento que tem mais gordura. né? Sim, vai com certeza, né? Do tipo de animal, enfim, da função dele. E mesmo que esses alimentos fossem considerados ricos em gordura, isso por si só justificaria o desenvolvimento de dislipidemia ou pancreatite em um animal saudável? Então, foi justamente isso que a gente acabou abordando no artigo. Deixa eu só contextualizar, a gente está falando desse artigo, mas é o artigo que publicamos ontem, dia 25 de agosto, sobre realmente se essa questão da dieta hipoalergênica causar dislipidemia, isso é um mito ou se é uma verdade. Aí a gente discute diversos aspectos. E muitas pessoas, na pesquisa que a gente fez, né, nós pesquisamos veterinários que não trabalham com nutrição para saber a opinião deles a respeito disso. Eles acreditam que pode causar dislipidemia e, inclusive, pode causar pancreatite. Então, vamos lá. Com relação à dislipidemia, a dislipidemia é uma alteração metabólica. Vamos lembrar que o cão e o gato, vamos focar um pouquinho no cão, né? O cão, ele tem uma origem que se baseia no consumo de gordura em alta quantidade, né? E não é para ele apresentar dislipidemia com relação à ingestão de gordura, porque, inclusive, o metabolismo de gorduras deles é muito melhor do que o da gente. Suficiente. E na verdade, a espécie que deu errado com o metabolismo de gordura fomos nós, né? Porque os outros, não. E o cavalo também tem síndrome metabólica, essas coisas. Mas assim, tirando isso, os cães não têm nenhum problema com ingestão de gordura. Então, não justifica ter dislipidemia só por conta de ingestão de gordura, né? Sendo vindo da hipoalergênica, sendo vindo de qualquer lugar. Agora, com relação à pancreatite, é uma grande polêmica, né? Porque começou naquela história de você reduzir gordura quando tem pancreatite, ou de você tirar a alimentação para você não estimular o pâncreas. Enfim, o que eu entendo, o que entendemos da literatura e que foi aceito, né, pela revisão que nós discutimos lá na nossa discussão, é aceito, né, pelos editores, que a pancreatite, a gente tem uma refratariedade de tratamento se a gente tem hipertrigliceridemia associada. Nesse caso, recomenda-se reduzir drasticamente a quantidade de gordura para você conseguir tratar o paciente e tirá-lo da internação. Mas aí, eu vou defender a nutrição, porque nós não somos os únicos responsáveis por resolver a pancreatite, tá? Tem todos os medicamentos, tem todas as outras formas, os fármacos que você precisa adotar ali para recuperar aquele paciente. Então, não, exceto nos casos de hipertrigliceridemia, a gente tem uma refratariedade de tratamento se a gente não reduz, né? Mas não se comprovou que a dislipidemia, por exemplo, causa, né, a pancreatite, mas que, na verdade, que a alta ingestão de gordura causa
uma pancreatite. Então, tem trabalhos, que inclusive a gente discute lá, que aumentou, né, fez inclusões crescentes de gordura na dieta dos animais. Isso não modificou o perfil, a quantidade de enzimas digestivas liberadas pelo pâncreas, nem modificou nada a respeito da sua fisiologia. Então, é ainda um campo obscuro de pensamento, mas não é uma relação tão linear entre gordura e pancreatite. Então, acho que não justifica. Eu acho que tem coisas relacionadas ao animal que precisam vir primeiro. Perfeito. Só falando um pouquinho mais do artigo, esse artigo foi publicado, né, dia 25 de agosto, e de autoria da Andressa. A Andressa que hoje está dentro da Premier Pet, né, como uma colaboradora, mas que na sua época de doutorado. Isso é bacana, porque a gente está muito nessa discussão e é legal isso, a gente está levando informação com base em ciência, né? É um artigo publicado na PLOS ONE, com base em revisores científicos que revêem esse artigo. Inclusive é legal, eu estava vendo ontem, Andressa, ele foi avaliado, a editora responsável pelo artigo é da medicina humana. Então há toda uma base humana nesse tipo de discussão, né, disso, e isso é legal, porque é levar informação com base em ciência para tentar desmistificar esse assunto, nesse caso que você trouxe esse ponto importante. E aí muitos de vocês vão querer falar assim, aonde eu encontro esse artigo? Esse artigo é aberto, mas também vai estar disponível no Premier Vet, né? Exatamente. Tá lá. Perfeito, muito bom saber. E pensando agora no uso prolongado, existe algum risco de desenvolvimento da dislipidemia pelo consumo desses alimentos? Então, pelo consumo do alimento hipoalergênico em si, então não, né? Seria a mesma coisa que a gente pensar que o consumo de um alimento de manutenção com, sei lá, 16, 18% de gordura pode causar algum malefício. E a gente não fala isso dos alimentos de manutenção, né? Então não vale o hipoalergênico receber essa fama. No trabalho, a gente extraiu alguns dados do meu doutorado, né? Que eu avaliei o alimento hipoalergênico, que teve uma resposta muito boa em controle de alergia desses animais, o de proteína hidrolisada e mandioca. E esse trabalho é como se fosse um spin-off, né, do meu doutorado. E aí a gente contribuiu, colocou mais coisas lá dentro dele. E aí, nesse trabalho, como eu fiz o teste, né, dos animais para ver se eles respondiam à dieta hipoalergênica, a gente fez o teste pelo período que é recomendado de 8 semanas no mínimo, né? Então, aqueles que responderam, eu já interrompi e parti para a fase de provocação. Então, eu tive um período ali de avaliação de 60 dias. Então, não, mas resta aí para o pessoal pesquisar depois, né? Quem quiser assumir essa responsabilidade de ver no longo prazo. Mas a gente não pode falar que no longo prazo vai ser um problema se ninguém avaliou. E assim, cá entre nós, eu tenho muitos pacientes que consomem alimento hipoalergênico durante bastante tempo e nada de ruim aconteceu com eles nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, claro. Esse é um estudo pioneiro nesse sentido da Andressa, então demandamos de mais tempo de avaliação, ali são 60 dias, né, por mais tempo, mas a preocupação tem que ser muito maior, existe uma predisposição maior a essas alterações quando esse paciente é obeso. Aí eu tenho que me preocupar, porque obviamente, se o animal estiver consumindo um pouquinho a mais do alimento hipoalergênico por um longo período, ele vai se tornar obeso. Aí eu vou ter um fator de risco associado. As endocrinopatias, outras também, que eu preciso investigar nesse paciente. Então, assim, eu, Thiago, acredito que um tempo prolongado de consumo desse tipo de alimentação não gera prejuízo nenhum nesse aspecto. Precisamos investigar um pouco mais, obviamente, mas eu tenho que me atentar a outros fatores. Porque esse paciente consome um alimento hipoalergênico e geralmente ele é o filho de alguém que está se coçando. Aí está cheio de prurido, né? Eu consegui resolver aquela questão. Ele deixou de ter uma pele um pouco mais feia nesses aspectos. Aí o que eu começo a fazer? Ai, tadinha, sofreu tanto. Ai, dá um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. É aquele labrador de 48 quilos na sua casa nesse momento, que algum tempo depois vai ter uma dislipidemia. Aí você vai virar e falar assim, viu? Aqueles dois lá falou errado lá no VetSmart. Aqueles dois por quê? Tá com uma... Não. Ele se tornou em obesidade ou sobrepeso ou já era. Só que nós tivemos um agravante no consumo desse alimento. E sabe uma coisa que acontece bastante, pegando esse gancho, né? Muito importante que o Thiago falou. Esse paciente aí, ele estava se coçando, né? Vamos supor, e aí ele
entrou numa dieta hipoalergênica, só que você já pensou no tratamento prévio que ele fez antes? Então, a gente tem uma realidade desses pacientes serem tratados ou tentarem receber um tratamento para controlar a coceira com corticoide. Corticoide. E aí a gente vai pegar o histórico desse paciente, que ele vem, né, numa tomada de receber corticoide, vai e volta, vai e volta, vai e volta, que, primeiro, pode subir triglicérides e colesterol e causar problemas a longo prazo, e segundo, aumenta o apetite. E aí esse paciente vai entrar na dieta hipoalergênica, que tem uma gordura normal, depois de ter tomado corticoide, e o efeito de polifagia do corticoide, ele não corta de um dia para outro quando você interrompe ele. Então, ele está comendo mais. Então, além de receber um alimento, vamos supor que ele comia light, uma ração light antes, além de receber um alimento que não tem restrição de gordura, ele vai gostar muito desse alimento porque ele está gostoso, e ele tá com muita fome. Então, a chance dele comer mais... O tutor tá com dó. E o tutor tá com dó. Então, a chance dele receber uma quantidade maior, e aí sim ele ter 1 mais 1 igual a 2 para acontecer dislipidemia e ganho de peso, que as pessoas reclamam também, você tem todos os ingredientes aí para isso acontecer. E ele pode ter desenvolvido uma endocrinopatia, isso pode ter acontecido também. Exatamente. Perfeito. E continuando na dislipidemia, quais são as causas mais comuns? Acho que são aquelas de hiperlipidemia, né? Uma dislipidemia, eu vou falar da hiperlipidemia nesse caso, que eu acho que é a maior discussão, é uma hiperlipidemia primária, que é justificada por, principalmente, causas entre aspas, genéticas, na qual a gente vai ter a principal raça relacionada a essa, são o Schnauzer. É muito comum a gente verificar um Schnauzer com uma hiperlipidemia primária. Depois nós temos a hiperlipidemia secundária, e o secundário vem daí, ele é secundário a outra condição, que pode ser uma endocrinopatia nesse caso, né, que é relacionada ao próprio diabetes, à obesidade e outros fatores, outras doenças que desencadeiam uma alteração nessas frações, né. Uma coisa interessante de ressaltar, né, que tem a dislipidemia primária e a secundária, como o Thiago falou. Só que pensando nas secundárias, eu tive um momento de reflexão enquanto, né, elaborava o artigo, e eu pensei, quanto de gordura um ser vivo precisa comer para ter uma dislipidemia secundária nutricional somente, sem ele ter nenhuma outra causa de base, né? Essa resposta não existe, né? A gente sempre assume que é por conta de uma alta ingestão de gordura, mas volta naquela pergunta do começo, o que é alto? Sim. E aí abre mais um leque de pergunta, né, para ser pesquisado depois, porque eu considero que uma boa pesquisa, na verdade, te gera mais dúvidas, né? Então a gente precisa o quê? Descobrir o que é alto em gordura e quanto de gordura é capaz de causar uma dislipidemia secundária nutricional, sem causar obesidade, sem os outros vieses, nutricional somente, né? Para a gente poder dizer que aquela ingestão, ela ultrapassa o que o animal consegue metabolizar. Então, também fica a dica aí se alguém quiser fazer essa pesquisa. Ótimo ponto. E quando a gente fala de diagnóstico, o que caracteriza o quadro de dislipidemia em exames laboratoriais e exames de imagem? De imagem, a gente não utilizamos, né, esse tipo de exame para caracterizar a dislipidemia, mas basicamente a concentração de triglicéridos e colesterol acima dos valores de referência. Essa é uma pergunta óbvia, mas nem tanto, porque as pessoas elas se preocupam com o aumento do triglicéridos e colesterol quando ele não está ultrapassando os valores de referência, né? Isso acaba variando de laboratório para laboratório. Às vezes a gente vê de cara quando coleta o sangue, né, na hora de separar o soro, que ele já está com turbidez, né, já está com aquele aspecto leitoso, mas basicamente é somente estar acima dos valores de referência. Não é batendo na trave, não é aumentado em relação ao que estava anteriormente, é realmente acima dos valores de referência. Perfeito. Dr. Tiago, você acredita que a ocorrência de dislipidemia pode ser vista de forma mais frequente em pacientes com doenças endócrinas? Com certeza, sem sombra de dúvidas, porque é a causa, né? Então é uma alteração que esse paciente apresenta, que aí sim está levando a essa alteração nele, né? A gente deu vários exemplos, mas o diabetes é um desses casos, né?
A obesidade é um desses casos, outras endocrinopatias podem estar atreladas a isso. Só que nesse caso é interessante, porque como que a gente corrige essa hiperlipidemia, né? Essa lipidemia, nesse caso, secundária? Tratando a doença causa base. Aqui é um ponto. Eu vou reduzir gordura para esse paciente. Num primeiro momento vai ter um reflexo positivo, mas eu não vou corrigir isso, porque eu preciso tratar a doença para que aí sim eu consiga reduzir os níveis circulantes desse paciente. Aí ele normaliza, geralmente. Pode ser que esse paciente, se eu manter esse paciente ainda, ele também tem uma hiperlipidemia primária. Aí sim, é aquele paciente que eu realmente tenho frações alteradas, mas por conta de uma causa genética. Que essa discussão sobre a causa da genética, ela também não é muito bem estabelecida ainda na literatura. Eu acho que a causa endócrina talvez tenha sido o que suscitou mais a discussão da dislipidemia com o alimento hipoalergênico. Porque quando chega, por exemplo, esse paciente que come um alimento hipoalergênico com dislipidemia para um endocrinologista, ele tem um paciente com uma suscetibilidade a desenvolver essas alterações muito grandes, né? Virou até uma piadinha interna, né? Mas que eu comentava com as meninas, né, que às vezes atendiam comigo, que o colesterol e o triglicérides aumentou por conta da dieta hipoalergênica. Tá, quem que tá, né? Não que eu não deva reclamar, mas quem que tá reclamando disso? O endocrinologista. Eu falei, ele é o cara que vai encontrar esses pacientes, né? Ele tem o público para isso acontecer, né? Então, obviamente, a interpretação deles, né? Ela é enviesada, se a gente pegar o grupo de endocrinologistas, né? A interpretação deles é enviesada, parece que todos eles alteram, mas na verdade é que eles têm Os pacientes deles são assim. Todos os pacientes deles são predispostos a isso. E também, vamos associar as coisas, claro que é uma discussão muito maior, um tempo maior, esse paciente muitas vezes ele apresenta alterações de pele. E aí que muitas vezes esse endócrino ele acaba optando por esse tipo de alimento, né? Ele fala, poxa, será que pode ter benefício? Será que é interessante? E às vezes ele tem coisas associadas, são as comorbidades hoje em dia. Então causa e consequência. Sim, com certeza. E a gente vê que a nutrição tem ganhado cada vez mais espaço nas consultas de rotina. E isso é muito bom, né? Mas só ler o rótulo nem sempre é suficiente. É verdade, é uma das coisas que a gente ressalta bastante, que precisa colocar todos os valores na mesma base calórica, então em gramas por 1.000 quilocalorias ou em porcentagem de matéria seca, que é um negócio chato que só o nutricionista faz. Né, mais importante do que isso, não é só ler o rótulo, é você entender o seu paciente. Então, se ele está saindo de uma gordura, sei lá, 23 de uma ração de manutenção, e você está prescrevendo uma gordura 16 de um alimento hipoalergênico, às vezes a pessoa só bate o olho para ler o rótulo do alimento hipoalergênico. Fala, nossa, 16, mas não está nem olhando quanto que o animal comia antes, né? E aí é aquilo que o Thiago falou, às vezes você tá achando que você está dando muita gordura quando você está até reduzindo. Sim. Isso é importante, principalmente porque hoje em dia, quando você fala assim, precisa reduzir gordura, muita gente procura uma dieta de baixa gordura e não necessariamente. A gente pode optar por um alimento que, com base no consumo daquele paciente, aí para um outro dia a gente conversar, como que eu faço isso? Com base na alimentação na qual ele já consome, eu faço uma redução, mas daquele valor, não uma dieta restritiva. Às vezes até menos do que o mínimo que ele precisa, sendo que a gente discutiu bastante sobre a gordura ser um nutriente essencial. Significa que não tem aplicação a esses tipos de dieta, em alguns casos sim, mas são poucos esses casos, essa é a grande realidade. Às vezes até parece que é um estigma, ela não passou uma ração restrita em gordura, aí ela não sabe o que ela tá fazendo, né? Confia, a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente avaliou quanto o animal ingeria, depois às vezes a gente reduziu em mais de 50% e você nem sabe. E um ponto legal também é que a gente olha muito porcentagem, a gente falou logo no começo, a qualidade desses ingredientes. A qualidade, o tipo. O tipo da gordura que está sendo utilizada. Exatamente. Às vezes você mudar justamente o perfil, né, dos ácidos graxos que estão sendo fornecidos, ou só o fato de você incluir ômega 3 na dieta em uma certa dose, uma certa proporção, você já está mitigando os
na verdade, não mitigando, você está incluindo ali no seu protocolo, naquilo que você pensou para o animal, mais uma estratégia para o triglicérides e colesterol não aumentar. Então, não necessariamente você precisa dar uma gordura super restrita abaixo da necessidade recomendada, que deve ser utilizado somente em casos específicos, porque como o Thiago falou, a gordura ela é um nutriente essencial, precisa para absorver vitaminas lipossolúveis. Se você já fez uma dieta mal feita, por exemplo, aí você cortou toda a gordura da sua vida, você ficou com a pele toda ressecada, não ficou? Então, aí a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Então, o objetivo do nutricionista é realmente não deixar que isso aconteça. Então, você não precisa fazer abaixo, nem tudo é tão preto no branco assim, né? Você pode utilizar várias estratégias. Sim, tem que avaliar cada caso, né? É. E para fechar, vocês têm alguma dica prática de como um médico veterinário pode se capacitar para interpretar melhor as fórmulas e usar isso a favor da conduta terapêutica? Existem algumas estratégias, a gente sabe que a nutrição não é uma disciplina que está em todas as faculdades. A Premier Pet tem a escola de nutrição, então vocês podem acessar, né, se cadastrar e fazer as aulas. As aulas elas estão disponíveis de forma gratuita, com professores de alto renome da medicina veterinária. Eu acho que o principal é você realmente começar do começo. Então, você começa do super básico, você vai entender o que é uma gordura, o que uma gordura fornece, como que ela funciona, como que é o metabolismo, vai passar por toda aquela parte do começo, né? Que às vezes as pessoas querem pular logo, já entender, né, lá na frente. Então, você vai começar a realmente fazer essa escola de nutrição e adquirir esses conhecimentos ao longo do tempo. Eu geralmente brinco que, por exemplo, eu não tenho tempo, né? Então, mas aquele tempo, por exemplo, que às vezes você chega em casa, senta no sofá e fica vendo a vida perfeita dos outros, não faz isso. Pega, assiste escola de nutrição. Você vai ganhar muito mais com isso. Então, sempre tem um tempinho entre uma consulta e outra, né? Então, aproveita para fazer a escola de nutrição. E dá para também ter um nutricionista de estimação, né, Thiago? Nós acabamos ao longo do tempo sendo nutricionistas de estimação de vários colegas, então às vezes eles perguntam as coisas pra gente e a gente pode ajudar a mastigar essas informações. Acredita-se, né? Tem muitas pessoas que acreditam que a nutrição ela é fácil. Tem muita gente que acha que nutrição é fácil. Dá uma estudadinha, nutrientes, eu já sei tudo sobre isso. Não, você não sabe. Na verdade, nutrição é uma das ciências mais difíceis e é por isso que ela dá tanta complicação por aí, porque tá faltando o básico. Esse é um ponto, só contribuir com a resposta. Tem muita coisa muito errada na internet, nas redes sociais. E quando a gente pega a escola da nutrição, quando a gente pega essa discussão que a gente está tendo no VetSmart, isso é muito importante. A gente discutir com base em ciência, com base em quem sabe o que está levando de informação. E hoje a gente vive numa era gratuita, na era que a gente consegue acesso a essas informações de maneira gratuita. Então essa é a importância da gente debater e discutir. Tenho certeza que quem assistiu a gente não vai mais sair falando a questão de dieta hipoalergênica, hiperglicemia nesse paciente. Acabou de levar conhecimento, acabou de aprender com toda certeza. Exatamente. E também participar dos congressos que são feitos na área. Então, a Premier está sempre fazendo esses congressos, né, simpósios, que é uma forma de educação continuada. A gente traz pessoas que falam muito bem sobre nutrição para comunicar. E é uma forma de você adquirir esse conhecimento, né, de uma forma mais prática e rápida, né? Mas nada supera, né, a necessidade de você entender o começo, né, a base ali da nutrição, para você entender, né, os aspectos mais complexos dela. Mas aí você pode procurar, por exemplo, por esses eventos, né, realizados na área. Doutora Andressa, doutor Tiago, muito obrigada pela participação e por trazerem tanta clareza nesse tema. Tenho certeza que essa conversa vai ajudar muitos colegas a repensar como avaliam e indicam os alimentos hipoalergênicos. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Este episódio tem o patrocínio da Premier Pet e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como os vídeos e estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes
podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá, você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.